Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 15 de março. Foram poucos ativos para destaque, o principal mesmo está aqui na PECAR 4, é o principal destaque. Formação aqui de um engolfo de alta, um sinal de reversão em cima da média móvel de 13 períodos, dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Abrindo a possibilidade de entrada, o único ponto negativo que pesa aí nessa entrada é o semanal um pouco mais afastado da média, mas ainda dentro de um grande candle de alta que rompeu 81,89, um topo anterior. Aí essa ação volta, bate nesses 81,89, oscila abaixo, a mínima de hoje foi 81,52 e gera esse candle aí de reversão, abrindo a possibilidade de comprar ao superar no próximo pregão, ao oscilar acima de 84,57, por volta ali de 84,58. E o stop ficando em 81,51, enfim, 1 centavo aí abaixo da mínima de hoje, 81,52. O risco dessa operação é de 3,7%, risco aproximado. E o objetivo da operação ficando em R$ 87,65. R$ 87,65 o objetivo dessa operação. Então está aí o objetivo já traçado, um pouco abaixo do topo. Se fosse acima do topo, não passaremos essa entrada devido a esse cenário do semanal. BBAS3, apenas mais um comentário que essa ação, depois de um grande movimento de alta no semanal, bateu na região de resistência nessa semana de 29,40 a 29,74, perde força, está gerando aí um candle de reversão, algo parecido com a estrela cadente, mais parecido aí com a estrela cadente. Só que nesse momento chegou no diário em cima de um suporte da média móvel de 13 períodos. A tendência de alta desse ativo começa a ficar mais fraca. Apenas pela leitura aqui dos candles a gente já pode ver que já está mais fraco. Ela vai superar o topo anterior, supera, faz nova máxima, mas não fecha acima. E depois que fecha acima, passa pouco tempo acima, já volta para baixo. Então não consegue deslanchar. Além de estar numa região de resistência, a tendência aqui também a gente já consegue ver que ela está um pouco mais fraca. Por isso, qualquer tipo de entrada nessa ação seria no máximo usando aqui um gráfico de 60 minutos. Daria para pensar em uma entrada dependendo de uma primeira hora de pregão dessa ação, fechando aí uma hora de pregão acima de 28,86 pelo gráfico diário, ou desculpa, pelo gráfico de 60 minutos. Aí é uma compra na superação da máxima do candle forte de alta, com volume acima da média. Avaliaria o posicionamento do stop aqui abaixo. Se o tamanho do stop não, a projeção do stop, a projeção do risco da operação não extrapola o topo anterior na faixa dos R$ 29,79. Para fazer, enfim, teríamos que avaliar o fechamento da primeira hora de pregão desse ativo. Gol 4 foi outra que estávamos monitorando. As ações que foram comentadas no radar do mercado, que estamos monitorando, seguimos monitorando. Apenas não vou repetir a análise que já foi feita pelo radar do mercado. Para quem tiver interesse em saber quais são essas ações, por gentileza, assista a análise produzida pela manhã, no pregão dessa quinta-feira, radar do mercado, falando dos ativos. Um dos ativos que foram citados, Gol 4, foi citado também PECAR 4. Desses ativos que estávamos acompanhando, gerou essa entrada da PECAR 4. A Gol 4 também gerou a possibilidade, na verdade gerou aquilo que eu estava mencionando pela manhã, fechamento acima de 14,99, mas faltou ser com um candle de força e volume acima da média. Na hora que ela fecha acima de 14,99 é esse candle aqui que é um candle fraco, não é um candle de força por parte dos compradores. Outro ponto importante, volume bem fraco, bem abaixo da média. Então, nada de gerar entrada na Gol 4. Mas aí ela vai fechar com alta de quase 3%, acima das máximas anteriores, abrindo a chance maior de buscar os R$ 15,60. Também não executaremos essa entrada, porque qualquer tipo de entrada, qualquer estratégia que seja aqui de rompimento ou não, essa ação, o objetivo, colocando o stop aqui embaixo, extrapola o topo anterior e também a região no semanal tem uma resistência importante. Portanto, estamos de fora. Já tinha comentado que seria mais uma operação pelo G60. Ela deve ter fechado esse candle aqui, forte aqui em cima. Aí sim geraria uma entrada dela pelo G60. Mas como não fez isso, paciência. Vamos ver se ela, num futuro próximo, volta a trazer alguma oportunidade mais interessante de compra.
Agora comentar ativos aí que deram sinalizações negativas. A Ambev 4 é um ativo em forte tendência de alta, mas bem afastado da média no diário, longo movimento de alta, gera um candle de indefinição, comentado até pela manhã no vídeo chat de abertura no Investmania, vídeo chat de abertura do pregão, feito no Investmania. Foi comentado até através de uma pergunta de um investidora que estava vendeu a Ambev 4 no pregão anterior. Fiz comentário que aumentaria a chance de realização de lucro, na realidade, de uma queda desse ativo, movimento de baixa, se perdesse a mínima do pregão de ontem, 14/13, que era a mínima 74,40. Perdeu essa mínima. No pregão de hoje fechou abaixo, montou um topo depois de um longo período de valorização, aumentando a chance de uma realização em busca ali de uma queda, de uma correção em busca de R$ 72,00, média móvel está em 71,72 e outro suporte 70,92. Então tem uma chance um pouco maior. Se na próxima semana oscilar abaixo da mínima desta semana aqui, que está vindo com o candle de indefinição, desculpe, com o candle de reversão chamado de estrela cadente, aumenta ainda mais essa chance de corrigir. Então, para quem fez alguma venda relacionada a esse ativo, mesmo contra a tendência que tem um risco maior, o stop ficaria logo acima de 76,11, preço de gatilho em 76,12. Agora, quem fechou muito mal e já estava com a tendência não tão bem foi a QGEP3. Caiu simplesmente 18,15%. Forte gap de baixa, só no gap já estava quase uns 14% de queda nesse gap de baixa dela. A tendência desse ativo, é importante ressaltar que a tendência desse ativo no gráfico semanal já era de baixa. A ação já vinha com topos e fundos descendentes, estava tentando se recuperar, mas não era uma tendência ainda forte, mesmo apresentando uma tendência de alta aqui no curto prazo. O posicionamento ainda também das médias, da forma como nós avaliamos, ainda não era dos melhores, tanto que não chegamos a passar nenhuma compra em relação ao QGEP3. Esse tipo de surpresa aqui, essa queda forte, assim, tende a acontecer mais em ativos que já estão em tendência de baixa. Então as surpresas geralmente acontecem a favor da tendência do ativo, principalmente da tendência mais forte, que é no gráfico semanal. Então foi o que aconteceu na QGEP3. Quando a ação está em tendência de alta, é mais provável que a gente tenha alguma surpresa positiva. Aqui foi negativa. A ação forte gap, fecha abaixo do fundo anterior 13,23, perde fundo 13,50, tem o suporte histórico em 12,10. Ah, mas ela ficou esticada para baixo, não dá uma compra. Quando a ação sai um pouco do padrão, que são esses gaps mais fortes, eu evito operar esse ativo. Simplesmente evito, porque aumenta a chance. O risco é muito maior e aumenta a chance dela continuar esse movimento de queda, mesmo estando esticado para baixo, buscando ali, por exemplo, os R$ 12,10. Elet 6 também não foi bem no pregão de hoje. Elet 6 fechou forte queda de 4,52%, abaixo dos dois fundos anteriores. Se terminar a semana abaixo dos 24,42, monta um topo duplo no semanal. Ainda as médias não estão favorecendo, não é tão forte esse topo duplo, mas é um sinal negativo para quem está pensando em comprar esse ativo, sinal negativo. Ela ficou um pouco esticada aqui para baixo no G60, sim. Está em cima de um suporte ainda, que vai ficar sendo válido até o encerramento da semana também. É a mesma situação, está numa tendência, está num movimento forte baixo, afastado da média, o que abre a chance de pensar numa entrada aqui na superação dos 24,37, com stop abaixo dos 24,12 em 24,11, contra a tendência, mas uma operação também mais arriscada. Teria como objetivo aqui a projeção do risco dessa operação, que está aí abaixo, ficaria um pouco abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, no momento em 24,95. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.